Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra que é eterna, perfeita, poderosa. Ajude-me agora a trazer a mensagem esta manhã de forma clara, de forma poderosa, que teu Espírito me permita fazer isso. Abençoe também o nosso ouvir. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã. E hoje eu quero falar sobre o tema raízes de amargura. Raízes de amargura. A definição no dicionário de amargura são duas, na realidade. Nenhuma é agradável. Amargura não é uma palavra positiva. Nós temos amargura, que significa aflição, angústia, desgosto ou até dor moral, ou seja, é um sentimento dolorido, triste, pesado. Aí temos amargo, de onde vem a palavra amargura. Amargura seria o adjetivo que descreve o que é amargo. Amargo é o substantivo. E amargo significa sabor desagradável, sabor azedo, algo doloroso, algo triste. Então a Bíblia fala que existem raízes de amargura em nossas vidas. Ninguém aqui quer amargura, de jeito nenhum. Não quer amargura espiritual, moral, física. Não, a amargura não é algo que nós desejamos. Então, eu quero hoje falar sobre o que a Bíblia fala aqui, são as raízes de amargura, a partir do texto que nós lemos hoje. Lembrando que uma raiz, você não vê raiz. A raiz fica enterrada. Você pode ver uma árvore, você vê a folha, você vê o fruto, certamente. E é justamente a folha e o fruto que nos perturbam. Mas antes da folha ou fruto da amargura nos perturbar, tem a raiz da amargura. Porque sem raiz você não tem fruto. Sem raiz você não tem a planta. Sem raiz você não tem a folha. Então é preciso você tratar a raiz. E antes da raiz, tem a semente. Então, só existe amargura, folhas e frutos de amargura, porque tem a planta. Só existe a planta porque tem a raiz. Só existe a raiz porque houve a semente semeada. Então nós temos que cortar o mal pela raiz, como diz o ditado, né, para evitar ter amargura em nossas vidas. Então, eu quero hoje ver a partir daqui algumas raízes, algumas fontes, algumas sementes, que muitas vezes a gente não percebe. A gente não toma ciência em nossas vidas que elas estão lá, mas elas estão. Só porque você não vê a raiz, não quer dizer que a raiz não está lá. A gente sabe que a raiz está lá, devido à planta, ao fruto, à árvore, à folha, tudo isso, mas está lá. Então é muito fácil a gente ter raízes ou até sementes de amargura em nossas vidas e não perceber. Só que não vai passar muito tempo, nós vamos sim perceber, porque não existe uma raiz que não venha dar o fruto, ou a folha. Então vamos ver algumas dessas raízes, e a primeira que a gente vê, a gente encontra justamente no versículo 15 de Hebreus 12, que nós acabamos de ler. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, a primeira raiz aqui é se privar da graça de Deus. Note que é algo reflexivo. Não é eu que vou privar você. Eu vou me privar. Ninguém se prive da graça de Deus. Deus não vai privar você da graça dele, porque a graça de Deus ela existe já para ser dada e derramada a nós. Eu não posso privar a graça de Deus na sua vida, porque a graça é de Deus, não é minha. Então, eu não posso fechar a torneira da graça de Deus na sua vida, porque é de Deus. É Deus que quer derramar graça em nossas vidas. Então aqui a Bíblia, como sempre, muito precisa, fala, ninguém se prive. Nós podemos recusar, nós podemos nos privar, ficarmos sem a graça de Deus. E isso é por escolha própria. Agora note que fala aqui, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então quando a gente se priva da vontade de Deus, o que acontece é que vai brotar. Vai brotar uma raiz de amargura que vai contaminar muita gente, nós e as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque quando uma árvore está dando fruto, todo mundo percebe. É jambo aquela árvore roxinha. Você sabe quando aquela árvore está dando, por quê? Todo ao redor dela fica não só com fruto, mas com aquelas pétalas, né?
E fica aquela coisa ali, você percebe, aquilo afeta muita gente. Não contamina, porque aquilo é um fruto, e a não ser que você não goste, né? Mas é um fruto, então não é bem contaminar. Você imagina uma raiz de amargura que brota, que cresce e contamina, assim como o fruto de uma árvore cai, ou até pé de jaca, né? Você vai, não tanto em lugares onde tem gente, mas você vai no meio do mato, no meio da selva, e tem um pé de jaca abandonado. O que acontece é o quê? Que aquelas frutas crescem, ficam maduras, ninguém pega, elas caem, geralmente se arrebentam todas. E anos atrás eu estava fazendo uma trilha ali acho que foi em União, e nós cheiramos, estava eu, a irmã Simone, minhas filhas, a gente de longe cheiramos um cheiro muito forte de jaca, porque jaca é uma fruta bem cheirosa, né? E cheiro forte. A gente caminhou um pouquinho mais e percebemos o que era. Tinha um pé de jaca enorme e embaixo dele, ao redor, estava cheio de jaca. Tudo estourada, muitas já se estragando, muitas acabaram de cair. Um monte de jaca. Você imagina uma jaca, ela já é cheirosa fechada. Ela aberta, então afetou toda aquela área. Agora era bom, né? Estava chamando as pessoas, os animais, que aqui tem buffet de jaca. Agora imagine se em vez de jaca fosse amargura. É isso que fala. A raiz, a amargura brotando, ela contamina, ela afeta, ela espalha muitas pessoas em nossas vidas. E o mais triste é que vai afetar as pessoas mais próximas. Família, amigos, colegas, vizinhos. Tá? Mas tem esse fator de contaminação. E qual a raiz? É se privar da graça de Deus. Pessoas que não são salvas, elas têm uma tendência maior de sofrer com amargura. Lá em Romanos 3,10 fala assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de ásperes está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Veja que interessante. Aqui é Paulo citando o profeta Isaías, citando Deus falando, condenando todo mundo. Aqui está falando sobre eu e sobre você. Porque todo mundo nasce sem Cristo, ninguém nasce com Cristo, ninguém nasce salvo. Todos nós nascemos sem Cristo, todos nós nascemos perdidos, mas em algum momento de nossa vida, nós temos que ouvir, entender e receber o Evangelho de Cristo. É a única forma, mas até aquele momento, a pessoa que não recebeu Cristo, ela tem essa propensidade, fala aqui sobre engano, fala aqui sobre fazer o bem, ou no caso, não fazer o bem. Não há ninguém que busque a Deus, sabe? Quando a gente é salvo, não é porque nós buscamos Deus, não. É porque Deus nos buscou. A Bíblia fala que ninguém busca Deus, não há um justo, ou seja, todo mundo peca, nenhum sequer. Aí fala, ninguém busca Deus, ninguém é salvo. Se alguém aqui é salvo, e eu creio que tem muita gente salva, mas quem é salvo, e eu me incluo nisso, é claro, eu não busquei Deus, foi Deus que me buscou. E Deus busca todo mundo, porque Jesus veio para a sua vida por todo aquele que nele crê. Então ele veio para alcançar e veio para trazer salvação a todos. Então é Deus que nos busca, é Deus que estende a mão. E a pessoa que não aceita esse convite de salvação, não aceita o Evangelho, ele tem progressivamente mais durante a sua vida uma propensidade para ficar uma pessoa amargurada. É o que fala aqui. Então essas pessoas, por que elas estão amarguradas? Porque elas se privaram. Elas se privaram. A salvação vem a elas e elas dizem não. Quer aceitar Jesus? Não. Estão se privando. Deus está oferecendo, derramando sua graça, e eles estão se privando, estão abrindo um guarda-chuva para a graça de Deus. Estão se separando, se privando da graça de Deus. E o resultado disso é que eles criam uma raiz de amargura na vida deles, que não é o que Deus quer. Mas a graça de Deus, então, não é só para a salvação. Porque a pessoa amargurada pode ser alguém perdido, mas pode ser alguém salvo também. Pessoas salvas podem se privar da graça de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 10, fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aqui o apóstolo Paulo faz várias referências à graça.
Ele fala, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. A graça de Deus está comigo. Aquilo que eu faço não sou eu, mas é a graça de Deus. Um versículo ele fala sobre graça 3 vezes. Ele fala, eu sou o que sou. O que era Paulo? Paulo foi um grande apóstolo, um grande obreiro, um grande pastor das igrejas primitivas, mas ele não começou a vida assim. Ele perseguia a igreja, ele era o inimigo da igreja. Quando as igrejas, os crentes ouviram falar, Paulo foi salvo, a maioria falou, duvido. Paulo, não, está enganado. Aliás, era Saulo na época, né? Saulo, não, peraí, esse Saulo é aquele que sai por aí prendendo o povo, perseguindo a igreja. Deve ter algum engano, ninguém acreditava. Ele está querendo enganar a gente, ele quer se infiltrar para saber onde que a gente se encontra, quem nós somos e vir prender a gente. Ninguém queria conversar com Saulo. Agora, ele falou, eu sou o que sou. Não, eu era o que eu era. Eu sou o que eu sou. Um grande pregador, um grande obreiro, um grande apóstolo, um grande missionário. Por quê? Porque ele era bom? Não, pela graça de Deus. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Quando nós nos privamos da graça de Deus, nós não somos aquilo que Deus quer de nós. Talvez Deus não queira que você seja um grande apóstolo, ministério, pastor, ministro da fé. Talvez não seja. Nem todo mundo é chamado para fazer a mesma coisa nos planos de Deus. Mas tudo que Deus chama alguém a fazer é importante, não pela obra em si, mas é importante e é grande pelo aquele quem chama. Se Deus chama eu e você para fazer, seja lá o que for, é tão importante como. Por isso que a Bíblia compara a igreja, o corpo de Cristo, como um corpo humano. Toda parte no seu corpo é importante. Ah, não, pastor, porque o pé é mais importante que a mão. O pé te leva, mas a mão é que bota o sapato no pé, que bota a comida na boca. É a mão que... Sabe? Então a mão não é importante. A boca é importante. A boca é importante, mas sem o olho... Eu costumo dar esse exemplo. Pegue um facão e corte fora uma parte do seu corpo que é inútil, não serve para nada, que você não quer mais. Não tem. Porque cada pedacinho, cada pontinha, cada parte do corpo tem uma função. Então, não, mas porque essa é mais ou aquela é menos. Não interessa. Todo mundo tem uma função. Isso é importante porque todo mundo faz parte do corpo de Cristo. Mas nós não vamos ser aquilo que nós somos se nós nos privamos da graça de Deus. Paulo não se privou, Paulo aceitou Cristo, ele foi salvo, aceitou a salvação, mas não só isso. A graça de Deus o transformou para ser aquilo que ele era. Então é possível se privar da graça de Deus e não ser salvo ou não ser usado por Deus, não ser abençoado por Deus. Então, ambas as situações, elas criam amargura, porque Deus nos criou para servi-lo aqui na terra, nesta vida, e depois passar a eternidade com Ele no céu. Passar a eternidade com Deus no céu é uma questão de salvação, é pela graça de Deus, e servi-lo aqui na terra também é uma questão da graça de Deus. Então, uma causa de amargura, uma raiz de amargura é se privar da graça de Deus. E só nós podemos nos privar. Deus não priva, ninguém priva, nós nos privamos. Segunda coisa, vamos olhar no versículo 11 de Hebreus 12. A gente viu o versículo 15, vamos ver o versículo 11, que diz assim: E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A segunda raiz de amargura, a segunda possível fonte de amargura, é a gente não aceitar a disciplina de Deus. Se nós não aceitarmos a disciplina de Deus, aquilo vai gerar amargura em nossas vidas. E para ser bem franco, a vida cristã, você vai sentir a disciplina de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus lhe ama, Deus lhe aceita como um filho ou filha, quando você é salvo, você é adotado por Deus, você nasce de novo na família de Deus. E em Hebreus 12, 6, mesmo capítulo, você vê o contexto é o mesmo, mas o versículo 6 do capítulo 12 fala assim: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se você nasceu de novo, não só Deus lhe ama, mas Deus vai lhe açoitar como disciplina. E aí fala: Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Então, quando Deus nos disciplina, não é algo que, oba! Não é um motivo de alegria e de gozo.
Tá? Mas aqui fala, depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por elas. O que quer dizer isso, exercitado por elas? Isso quer dizer, por aqueles que foram tratados ou submetidos à disciplina de Deus. Quem foi tratado, a quem Deus disciplinou, e a pessoa aceitou essa disciplina, você vai ter um fruto de justiça e paz. Mas se rejeitar, não tem justiça, não tem paz. Tem o quê? Tem amargura. Sinão de tristeza. Essa palavra tristeza está ligada com a amargura. Quando a gente é disciplinado, a gente vai sentir tristeza, e essa tristeza, então, ela pode ir para um lado de paz e justiça, se a gente aceitar, ou ela pode ir para o lado de amargura. Então, a disciplina de Deus vai nos amargurar ou vai nos melhorar. E quem decide isso somos nós. Por quê? Ninguém se prive. Então, quando Deus disciplina, vamos aceitar a disciplina? Não vamos ficar dizendo, Deus, eu não mereço isso, Deus, você isso, Deus, por que eu? Nossa, reconheça, confesse, deixe, reconheça o erro. E quando a gente faz isso, então aquela tristeza, ela vai para o lado da paz, da justiça ou amargura. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque ninguém é perfeito. Salvos sim, mas perfeitos não. Então, ao passo que a gente cresce na vida cristã, nós vamos ter tropeços, vamos ter quedas, é normal. É como uma criança aprendendo a andar. Ela não vai sair correndo, pulando, saltando, dançando. Não, ela vai engatear, vai ficar em pé, vai cair, vai ter uns tropeços. Isso é normal. Então, Deus ele vai nos disciplinar para que nós possamos crescer. Então, qual a nossa reação quando aceitamos a justa disciplina de Deus? Ou a gente endurece o coração. Isso é demonstrado com a gente repetindo o erro de novo. Isso a gente rejeitar. Isso vai gerar amargura em nossas vidas. Tá? Então, nós desprezamos a disciplina de Deus e fazemos brotar raízes de amargura em nossos corações. Lá em Provérbios 29, versículo 1, fala assim, Provérbios 29, 1, o homem que muitas vezes repreendido endurece o serviço, ou seja, o homem que é repreendido, muitas vezes ele endurece o serviço. Quer dizer isso, ele fica com o pescoço rígido. Ele não se curva, não se dobra, não aceita. Por isso que ele é constantemente repreendido, porque ele não aceita, ele não muda, ele não quer, ele rejeita, está rejeitando a graça de Deus, a disciplina de Deus. Tá? Então ele se endurece, ele não dá o braço a torcer, ele se prende. Olha o que fala aqui. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, de repente será destruído sem que haja remédio. Já pensou? Deus vem com amor, com graça, com disciplina, para nos colocar no caminho certo. A gente rejeita, diz não, endurece o serviço e se priva da graça de Deus. Pois é, vai chegar uma hora que de repente será destruído sem que haja remédio. Ou seja, vai acontecer alguma coisa que não vai ter nem como resolver, sem que haja remédio. Uma consequência que vai estar presente o resto da vida. Porque não tem remédio, não tem solução. Mas Deus pode. Deus pode. Mas ele está dizendo aqui, quem faz isso, rejeita, se priva, de repente vai se encontrar numa situação que não tem mais jeito. Por quê? Porque foi muitas vezes repreendido e não deu ouvidos. Aí, aquela pessoa corre o risco de ficar amargurado. Mais uma vez, Deus, por que isso na minha vida? Deus fala, por quê? Deixa eu mostrar por quê. Por causa disso. Desse aviso. Repreendi, falei, chamei, e você nada. É por isso. Pastor, Deus não faz isso. Leia Provérbios, versículo 1, me diga se Deus não faz isso. Vê se Deus não faz isso com a nação de Israel, com o seu próprio povo. Vê se Deus não fez isso com Sansão. Gente, Deus faz isso. A palavra dele fala que ele faz isso. Mas eu não gosto. Bom, se eu e você gostamos, isso daí realmente não vem ao caso. Isso aqui é a palavra de Deus e é o que é. Então vamos ter cuidado para não ficarmos amargurados por rejeitarmos a disciplina de Deus. Tá? Versículo 9 de Hebreus 12. Outra fonte, outra raiz de amargura. Diz assim, versículo 9 de Hebreus 12. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne,
para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, aqui Deus está comparando. Na Terra não temos os pais, a gente não respeita e reverencia nossos pais. Aqui está deduzindo, está implicando que realmente devemos sim respeitar nossos pais, é claro. Ele fala assim, mas se nós respeitamos nossos pais, quanto mais Deus, que é o Pai dos Espíritos. Aqui o Espírito é minúsculo, indicando nosso Espírito. Ele é o Pai de todo mundo. Então, se eu reverencio meu pai e minha mãe, quanto mais o nosso Pai Celestial deve ser reverenciado. E pessoas amargas são pessoas que não respeitam as autoridades que Deus coloca na vida deles. Romanos 13, versículo 1 fala isso. Ele fala assim, ó, toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Potestades quer dizer autoridade. Tá? De qualquer maneira, pode ser autoridade do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do governo, enfim, autoridades, de modo geral. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, ou seja, não tem autoridade que não venha de Deus. Deus é autoridade suprema, e ele delega, ele outorga da sua autoridade a pessoas em vários níveis, civil, familiar, enfim. Aí continua. E as potestades, autoridades, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, quem coloca aquela autoridade lá naquela posição é Deus. Aí continua. Por isso, quem resiste à potestade, ou seja, à autoridade, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Mais uma vez, quem vai trazer a condenação sobre si mesmo? Nós. Como? Resistindo à autoridade. Ah, mas você não é Deus para me julgar, pode dizer um filho para um pai ou para uma mãe, por exemplo. Mas pode sim, porque quem colocou seu pai e sua mãe sobre você, jovem, foi Deus. Então, o seu pai e sua mãe é uma autoridade representante de Deus. Tá? Então, se alguém tem autoridade, seja seu pai, sua mãe, o pastor, seu patrão, o prefeito, o governador, o presidente, enfim, quem seja, toda autoridade vem de Deus. E quando nós resistimos àquela autoridade, nós não estamos resistindo à pessoa que tem a autoridade, estamos resistindo quem deu a autoridade, a fonte da autoridade, que é quem? Deus. E quando nós resistimos Deus, direta ou indiretamente, nós trazemos sobre si condenação. É o que a Bíblia aqui está nos ensinando. Então, talvez essa situação é possível, talvez uma autoridade lhe tratou mal, talvez uma autoridade agiu incorretamente. Isso vai acontecer. Porque Deus é a autoridade suprema, mas Deus é Deus e Deus é perfeito. Mas quando Ele dá essa autoridade para pessoas, nós não somos perfeitos. Então, homens vão cometer erros, e pode ser que alguma autoridade, talvez você foi maltratado, ou uma autoridade agiu errado na sua vida, talvez foi um pai, foi uma mãe, talvez foi um patrão, talvez foi uma... Enfim, uma autoridade agiu mal, e não deveria, e errado. Mas entenda, aquela autoridade, ela ainda foi delegada por Deus. Então, pode ser um pai, pode ser um esposo, pode ser uma esposa, pode ser um patrão, pode ser um professor, agiu mal, usou de má fé, usou aquela autoridade de forma errada, está errado, mas aquela autoridade não deve ser resistida. Como assim? Desde que Deus trate com ela. Vou dar um exemplo. Eu, como pastor da igreja aqui, sou autoridade da igreja, certo? Tudo bem. Aí eu começo a usufruir de forma errada a autoridade. Eu começo a fazer coisas que não competem eu fazer, que não deveria estar fazendo, como pastor. Estou errado? Se eu fizer isso, claro que eu estou errado. Tá? Ser pastor não é carta branca para fazer o que quer, não, porque eu pastor, não toquei os ungidos. Isso daí está totalmente fora de contexto. Sabe? Mas se eu começar a abusar, explorar e maltratar as pessoas como pastor, o que fazer? Vamos queimar pastor, vamos destruir pastor, vamos atacar pastor. Não, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Muito simples. Tem uma porta ali, você vai embora, escolhe outra igreja, outro pastor. Mas não resista a uma autoridade.
Tá? Ah, porque meu patrão está me explorando. Infelizmente acontece. Mas sabe o que você faz? Não vai quebrar, maltratar, falar mal, arrumar confusão no trabalho. Não, sabe o que você faz? Deus, me deu outro emprego, esse patrão aí não está dando para mim, não. Não, eu vou ficar aqui, eu vou fazer confusão, eu vou aprontar com ele, ele vai me pagar. Ok. Agora errou o patrão porque te tratou mal e errou você que está resistindo à autoridade. Quem colocou o patrão, seja lá quem for, qualquer autoridade, gente. Qualquer autoridade. Tá? A gente vê nesses tempos de pandemia, né? Muitos estabelecimentos, devido à lei, é obrigado a usar máscara. Muita gente aqui, não, eu não vou usar máscara, quer entrar na loja do fulano. Cara, de quem é a loja? Quem é a autoridade na loja? Não é o dono? Se o dono fala, eu quero que você entre aqui pulando de um pé esquerdo, ou você entra pulando no pé esquerdo, ou você não entra. Acabou. Ele é autoridade. Agora, ele vai falar rapidinho, né? Porque ninguém vai entrar lá pulando no pé esquerdo porque ele quer. Então, se você não concorda em, seja lá o que for, vá para outro lugar. Não, eu vou atacar, vou fazer confusão, vou destruir ele. Não faça isso, porque ele é autoridade ali naquele estabelecimento, ele é autoridade. Então nunca resista à autoridade. Não quer dizer que você tem que fazer o que a autoridade manda. Se o governo dá uma ordem errada, contrária a Deus, pessoalmente o governo fala, todo mundo, eu quero que você vá na casa do seu vizinho e dê um murro na cara dele. Não, você não tem que obedecer. Só porque o governo falou a autoridade. Não. Então, a gente tem o discernimento de saber discernir a vontade de Deus, o que é certo ou não, mas não devemos resistir à autoridade. Nunca resistir à autoridade. Tá? Porque a autoridade é dada por Deus, é o que a Bíblia está dizendo. Tá? Mas isso vale para nossas famílias, nossos lares, tá? Vale para qualquer situação. Tá? Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai. Ou seja, alguém com autoridade está sendo um servo de Deus. Servo de Deus quer dizer, sendo usado por Deus, uma ferramenta de Deus. E quem vai julgar aquela ferramenta é Deus. Então deixa que Deus julgue. Ah, mas o fulano, Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com ele. Tá? Porque está a serviço de Deus. Tem pessoas com 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos que há décadas estão amarguradas por algo que foi feito 10, 20, 30 anos atrás. E até hoje eles carregam aquela amargura. Por quê? Porque a raiz não foi tratada, a raiz brotou. Hoje é uma baita de uma árvore que está contaminando muita gente, estragando aquela vida daqueles ao redor. Última raiz de amargura, ainda em Hebreus, capítulo 12 e versículo 17. É a gente perceber e aceitar aquilo que o pecado nos roubou. Olha o que fala aqui. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Muita gente fica amargurada porque eles perderam oportunidades, eles perderam o perfeito plano, a perfeita vontade de Deus na vida delas, eles perderam aquilo, porque o pecado roubou eles aquelas coisas. Agora quem pecou foi a pessoa. Então agora eles vão ter que se adaptar ao plano B, ou plano C, mas não é aquilo que Deus tinha. Começou, Esaú era o primogênito, Esaú ia ser o herdeiro, Esaú ia ser, mas ele não foi. Por quê? Porque ele foi devasso. Por um prato de comida, ele vendeu toda a sua herança. Por quê? Eu estou com fome, eu vou morrer. Ele estava com fome, não ia morrer não. Ninguém morre porque chegou atrasado para o almoço. Mas ele vendeu a sua herança para um prato de comidas. E depois ele, agora eu quero a minha herança. Eu falei, não, você vendeu. Ah, mas é porque? Não tem porquê. E ele buscou Deus com lágrimas, ele ficou amargurado. Mas ele perdeu a herança dele por um pecado, por um erro. E muita gente fica amargurada porque eles cometeram pecados e aqueles pecados conjuntamente roubaram aquela pessoa do que Deus tinha para eles. E eles ficam então amargurados. Então, muita gente fica amargurada porque percebem o que perderam, o que foram roubados, o que poderiam estar fazendo ou desfrutando.
Então não deixe que sua ou minha amargura nos roube ainda mais do nosso tempo, das oportunidades, daquelas que nós já perdemos. Então Deus sempre tem um plano A. Se a gente estragar isso, Deus tem um plano B, tem um plano C, D, até XYZ. E depois começa tudo de novo. Deus sempre tem um plano. Agora, quando a gente fala, ou eu quero o plano A, eu não quero nada. Sabe o que é isso? Amargura. Amargura. A pessoa dá uma marca e fala, tudo bem, o plano A era bom, mas eu vou ficar com B, Deus. E não deixar que aquilo vire uma amargura. Olha o que fala Filipenses 3,3. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, ele vai colocar o olho no prêmio que Deus tem, no plano que Deus tem para eles. Então é isso, perdeu o plano A? Então esqueça as coisas que estão para trás. Esqueça, olhe para frente, prossiga. Ah, mas eu queria o plano A. Ah, não tem mais plano A, infelizmente. Ah, mas eu queria o plano A. Esquece isso, vai para o plano B. Fixe naquilo e vá-se embora. Senão, amargura. Então devemos enterrar qualquer amargura na graça de Deus. Sepultar qualquer amargura na graça de Deus, na Bíblia, servindo a Deus, em oração, para que ela não brote. E a amargura nos torna pessoas macambúzias e carrancudas. Amargas, amarguradas, com tudo e com todos. E por isso que contamina. Qualquer pessoa que entre em contato com você, ou seja lá quem for, vai ser contaminado. Você conhece pessoas assim? Já encontrou alguém assim? Você fala com a pessoa, 30 segundos já... Tá, tchau. Porque aquilo contamina. A amargura chega a estar sovando, chega a estar... Não fique com raiva de tal pessoa, tenha pena e ore. É horrível ter que estar consumido pela amargura. Algo, situação terrível. Então, o que fazer? Número 1, seja salvo. Não é salvo, aceite Cristo. Aceite a disciplina de Deus, respeite as autoridades, e que ultimamente é respeitar e honrar a Deus, e não olhe com tristeza para aquilo que nós possivelmente perdemos, mas sim olhar adiante.